Nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E infelizmente ontem, que partida pífia do time do Flamengo, né? Seu Rogério Ceni com substituições equivocadas, né? Substituições que eu falo na hora da montagem do time titular, com a entrada do João Gomes, a questão do Gerson ter sido colocado mais à frente para fazer a função do Arrascaeta, e a gente vai comentar muito sobre isso no nosso vídeo, a questão do Arrascaeta também, esse imbróglio entre Flamengo e representantes do jogador, a questão também do Gabigol, né? O Gabigol ontem foi provocado por dirigentes do Vasco da Gama e respondeu. Então, nação, tem muito assunto aqui para comentarmos. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês do telefone que está aqui na descrição, que é um telefone que é de WhatsApp. É só você mandar o seu nome para lá que você receberá todos os vídeos, todos os links Deco SRN em primeira mão, tá bom, Nação Rubro-Negra? Então conto aí com a ajuda de vocês, né? Compartilhando também nosso vídeo e deixando o like além da inscrição. Nação, então, vergonhoso, né? Vergonha é a palavra aqui, chave da nossa live de agora. Na live não, desculpa, do nosso vídeo gravado de agora. Cara, não era mais fácil o Rogério Ceni, a gente até comentou isso no nosso pré-jogo, ter colocado apenas o Vitinho na função do Arrascaeta? O Rogério Ceni não tem uma leitura, não é só de jogo, uma leitura do elenco dele. O Vitinho, que entrou muito bem contra o Palmeiras, né? Chutou uma bola onde ela bate na trave, bate no goleiro Everton e quase entra. Depois, uma cobrança de pênalti perfeita contra o Palmeiras, quando o Flamengo ainda estava perdendo por 3-1, né? Deslocando muito bem o goleiro Everton. E aí, o que o Rogério deveria ter feito? Pego esse momento positivo do jogador e ter transferido para a escalação dele na partida de ontem, né? Então, é uma coisa que me deixa preocupado, não só a mim, como toda a nação rubro-negra. Talvez ele tenha escutado as críticas que fizemos, não só eu, como a torcida rubro-negra, da questão do meio-campo do Flamengo não muito marcador. E aí ele deve ter ficado com isso na cabeça e resolveu, né, simplesmente colocar o João Gomes para melhorar a marcação ali no meio e colocar o Gerson mais à frente para fazer aquela função. Com isso a gente acaba perdendo, né, qualidade técnica no meio e velocidade pelos lados do campo. O Gerson, que não consegue fazer bem essa função, apesar de no jogo do Barcelona de Guayaquil a gente ter poucas opções e ele ter feito aquela função ali e não ter ido mal. Mas o Gerson a gente já sabe que já vem numa fase bem ruim no time do Flamengo, vem fazendo partidas horríveis, não vem entregando tudo, e aí ele me faz esse favor de colocar o Gerson um pouco mais à frente, num sistema um pouco diferente, com o Felipe Luiz de terceiro zagueiro, a entrada do Bruno Viana, que foi muito mal na partida de ontem, muito mal, né, na partida de ontem, com o Arão jogando ali pelo lado direito. Começou o time do Flamengo dessa maneira, né, com o Bruno Henrique fazendo um pouco aquele lado de campo ali para fechar aquele espaço ali de um ala, né, com o Isla do outro lado, e mais à frente, Gerson, Everton Ribeiro e Gabigol centralizado, né, com os dois meias, Diego Ribas e João Gomes. Foi assim que o Flamengo entrou, mas entrou como a gente vem vendo, né, como a gente viu na última partida, sem muita intensidade, e o Vasco começou gostar do jogo. Com 5 minutos, uma falha do Bruno Viana, né, que resvala, não pula junto com o jogador do Vasco, o jogador do Vasco cabeceia em cima dele, a bola vai para escanteio e no lance seguinte, né, no corner, o jogador Bruno Viana não consegue marcar o Léo Matos, que sobe uma facilidade, né, lá no terceiro andar e bota a bola para dentro do gol, né? Depois o Flamengo não consegue se acertar com esse time, né? Entra o segundo tempo, aí ele conserta a besteira que ele fez, que foi colocar o Vitinho para fazer o lado de campo, trazendo o Gerson para a função dele. O Flamengo começou a jogar, mas aí já estava 2-0 o Vasco, né? Então, que a gente tem a falar aqui, reclamamos que o Rogério tem que ter inovações táticas, só que o problema é que ele não treina essas inovações táticas, parece uma bagunça, o jogador não sabe o que fazer. E essa é a grande questão. E ontem ele disse na entrevista que o Arrascaeta faz muita falta, realmente faz muita falta, né? E fica nítido e notório
que o Flamengo, no ano passado, na temporada passada, ganhou mais o título brasileiro, não muito por mérito do Rogério Ceni, com todo respeito a ele, mas sim pelo encaixe dos jogadores do Flamengo, a qualidade dos jogadores do Flamengo, como o Arrascaeta, que hoje é o melhor jogador do Flamengo, para mim o melhor jogador do futebol brasileiro. E aí tá com esse imbróglio aí da questão da falta de valorização ao jogador. Por que ele está reclamando? Porque tiveram outros jogadores que foram valorizados antes do que ele. Que é o caso do Everton Ribeiro, que é o caso do Vitinho, que é o caso do Arão. Então, há essa insatisfação. Então, a diretoria achou o quê? Que, pelo Arrascaeta ser um dos 2 ou 3 maiores salários do clube, que o dele poderia ficar para depois. Discordo. O Arrascaeta é fundamental para esse time do Flamengo e ontem mostrou. E quando ele não joga, mostra que o Flamengo vira um time comum. O Flamengo, a bola não chega com qualidade em cima do Bruno Henrique, em cima do Gabigol. Então que a diretoria do Flamengo se ligue nessa questão, né? E pintou uma informação agora há pouco, né? O Luiz Felipe Adaime, né? Que é da Moss, né? Falando que deverá ajudar o Flamengo com aumento de patrocínio para que jogadores não saiam do Flamengo. Então seria muito importante essa parceria, esse patrocínio da Moss com o Flamengo, para que possa nos ajudar a manter os craques, né, do time. Né? O Gerson também, pelo que soltaram ontem a informação, também estaria insatisfeito com essa questão da renovação de contrato, que só faltam esses 2 jogadores, o Gerson e o Arrascaeta. Mas para mim, prioridade total no Arrascaeta. Né? O Arrascaeta continua mantendo o mesmo futebol desde que chegou no Flamengo. É um jogador que às vezes não aparece, mas sempre em jogos decisivos está lá o Arrascaeta decidindo para o Flamengo. Vídeo jogo Flamengo Internacional, o 2-1, que foi decisivo para o título do Flamengo. Quem foi lá que fez o gol e deu assistência? Arrascaeta, sempre ele valendo cada centavo que o Flamengo paga a ele. Então, você aumentar o Arrascaeta, tá? Não é perda de dinheiro, não é, não vamos fazer o que o jogador... É investimento, gente. O cara entrega o que ele recebe. É fato, é diferenciado. O Arrascaeta é diferenciado. No futebol brasileiro não há outro jogador igual o Arrascaeta. Não há outro jogador igual ao Arrascaeta. Então o Flamengo precisa urgentemente acertar essa situação para que ele possa voltar a jogar e ser feliz aqui no Flamengo. Temos um jogo importantíssimo contra o Vélez e há preocupação devido à bagunça tática que a gente viu do time do Rogério Ceni. Para mim, o Rogério Ceni já não deveria ter continuado logo que acabou o Campeonato Brasileiro, por mais que ele tivesse ganho o título brasileiro, Flamengo ganhando o título, perdendo para o São Paulo, Flamengo ganhando o título do Palmeiras, empatando, né, um jogo que deveria ter ganho, né, com um erro do Rodrigo Caio, mas o nascedor da jogada foi um erro do Everton Ribeiro, o qual o Rogério Ceni deveria ter o tirado do time antes. Então, a falta de leitura do Rogério Ceni, de sensibilidade, de moral com os jogadores, né? O Bruno Henrique e o Gerson pedindo para sair numa disputa de pênalti, o Gabigol não entendendo por que dos dois saírem numa disputa de pênalti. Não, porque eles pediram, estavam cansados. Pelo amor de Deus, quem é o treinador? Duvido que com o Jorge Jesus os dois sairiam. Então isso nos incomoda bastante, incomoda demais o torcedor do Flamengo, tá? Uma outra questão que a gente gostaria de falar sobre essa questão do Arrascaeta, o Flamengo estipulou um preço para caso alguém queira contratar o Arrascaeta, sair por 20 milhões de euros. O Flamengo não pode fazer isso, ele tem uma multa de 40 milhões, não pode perder o Arrascaeta, vai trazer quem? Até o cara se adaptar aqui, deixa o cara aqui, renova com o cara que é muito melhor. Pelo amor de Deus, Flamengo, vamos acordar, tá na hora de renovar com o Arrascaeta, tá? E para a gente falar um outro assunto, a questão do Gabigol, né, que foi provocado, né, dirigente do Vasco, lembrando a situação do Cassino, ele foi lá, debochou dos dirigentes do Vasco, metendo um 2 aí de segunda divisão, né? E ontem parecia que o Vasco tinha ganho um título mundial, né, cara? 17 jogos sem ganhar do Flamengo, mais de 33 anos sem ganhar um título do Flamengo, né? 33 dá isso mais ou menos, né? É isso, 33 anos sem ganhar um título do Flamengo, né? Tem muito torcedor do Flamengo que nunca viu o Vasco ganhar do Flamengo, e muito torcedor do Vasco que nunca viu o Vasco ganhar do Flamengo numa final de campeonato, né, cara? Então eles têm que comemorar mesmo. Enquanto isso, nós temos que ajustar, porque temos jogo importantíssimo contra o Vélez na terça-feira, e que o seu Rogério Ceni mude bastante o jeito de pensar o time do Flamengo e treine, que é importante, porque esse time parece que não está treinado, parece que não sabe o que tem que fazer quando há uma mudança de sistema de jogo. Parece que o Rogério Ceni só tem um sistema de jogo. Vergonhoso, seu Rogério Ceni,
para mim é hashtag #ForaSene. Tamo junto, nação. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Até mais tarde, Mengão 17 horas, né? No caso, a live 17 horas, hoje com o clube de membros, tá bom? Então, tudo aí bacana no link na descrição do vídeo, tem o Pix para nos ajudar, tem também a questão do clube de membros, tem 7% de desconto da loja Nação Rubro-Negra Downtown. Cara, muita coisa lá na descrição do nosso vídeo, tá? Sportbet.io, enfim, tamo junto. Saudações rubro-negras, até mais tarde. Valeu, nação! Fui!